Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amados irmãos, amadas irmãs. Eu me chamo Fábio Martins e estou aqui para trazer mais uma mensagem do dia para você. Nesse domingo, dia 10 de abril, nessa oração da noite, nós vamos estar aprendendo e ouvindo um pouco mais sobre os dons do Espírito. Há alguns dias atrás, eu trouxe uma mensagem falando sobre o dom de línguas. O dom de línguas para edificação. Nós não entramos no profundo dele com a parte de interpretação, né? Mas nós entramos sim na linguagem de línguas para edificação da pessoa. Hoje eu quero poder trazer para vocês um pouquinho dos dons do Espírito. Como eu já falei nessa mensagem alguns dias atrás, ele é dividido em 3 blocos. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Esses 3 blocos, eles são divididos, né? Por exemplo, o dom de revelação, que é o que nós vamos estar falando hoje, ele é dividido em palavra de sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Porém, quando a gente ouve por aí, a gente sempre vê uma generalização, dom de revelação. Né? As pessoas falam, eu tenho um dom de revelação, mas o dom de revelação ele fica ainda muito aquém, porque dentro desse dom de revelação eu vou ter a palavra de sabedoria, que nós vamos entender, o de conhecimento e o discernimento de espíritos. Porém, amados irmãos, antes de eu começar a trazer minuciosamente e falar sobre o dom de revelação, eu quero que você possa nos ajudar o Ministério Zoe a crescer, compartilhando essa mensagem com alguém, que você também possa inscrever-se no canal e clica no sininho de notificação. Quando você clica no sininho de notificação, cada novo vídeo que surgir, você vai ter oportunidade de estar orando conosco e meditando numa palavra. Não esqueça de deixar o seu like e deixar sua mensagem nos comentários do vídeo. Amém, queridos? Vamos voltar para a nossa mensagem aqui então. Então, muitas vezes, as pessoas que têm pouco conhecimento, elas generalizam falando sobre o dom de revelação. E no meio evangélico, principalmente, que é o que eu posso falar, até por ser evangélico, ele acaba tendo um certo exagero e alguns equívocos sobre o dom de revelação. Então eu quero desmistificar essa situação e trazer o conhecimento. Até porque o conhecimento ele vai te trazer a libertação. Ele vai fazer com que você tenha um discernimento da verdade, do que é verdade e do que não é verdade. Amém? Quantos dons do Espírito Santo é revelado na Bíblia? É trazido na Bíblia? A Bíblia, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, verso de 8 a 10, ele nos cita 9 dons. Então, 1 Coríntios, capítulo 12, você pode conferir na tua casa, do verso 8 ao 10, ele lista 9 dons espirituais. Esses dons são quando o próprio Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo, que é derramado sobre os cristãos, conforme a busca, conforme ele vem buscando de uma maneira exata, de uma maneira correta, né? Ele vai tendo amplitude conforme o Espírito Santo vai dando, ele vai aumentando os seus dons e você vai conseguindo expandir. Mas declaro e deixo claro aqui o seguinte, que isso depende do Espírito Santo, é ele que dá os dons para você. Nós, como cristãos, nós devemos buscar os dons do Espírito. Amém? Alguns acham que, por exemplo, os dons do Espírito são 7. Outros falam 9. Então eu quero tirar um pouco desmistificar essa situação. Primeiro, 1 Coríntios capítulo 12 fala de 9 dons do Espírito, ou seja, a pessoa vai estar agindo, o Espírito Santo vai estar agindo através da pessoa. Quando você vai em Isaías 11, fala-se sobre o repousar do Espírito Santo sobre aquela pessoa que acabou de se converter.
o Espírito Santo que vem e modifica aquela pessoa, transforma aquela pessoa. Então são as características daquela de todo cristão, ou pelo menos deveria ser, né? De todo cristão que é batizado com o Espírito Santo. Então ele não tem a ver com dons, ele tem a ver com características daquele que tem o Espírito Santo. Porém, em 1 Coríntios, ele fala sobre o dom. Aí realmente é o dom. Nem todos têm, alguns vai ter somente o dom de línguas, outro vai ter o dom de cura, outro vai ter o dom de profecia, outro vai ter interpretação de línguas, outro vai ter discernimento de espírito. Amém, queridos? Então, são duas coisas distintas, dons e características. Isaías 11 fala sobre característica daquele que é batizado com o Espírito Santo, daquele que é cheio do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 fala dos dons que o Espírito Santo derrama sobre os cristãos. Então vamos lá, vamos começar então da palavra de sabedoria. Dentro do dom de revelação, vamos falar sobre a palavra de sabedoria. Um exemplo bem típico da palavra de sabedoria, para que a gente possa ter um discernimento rápido, está lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Quando o próprio Deus fala com Noé, lá no versículo 13, onde ele fala que ele vai dar fim a todos os seres humanos, que a terra se encheu de violência, e que era para... E ele informa Noé como que ele deveria fazer a arca para poder salvar ele e a família dele. Então, aqui nós vemos um dos dons em ação, que no caso o dom de revelação, mais especificamente o dom de sabedoria. Aonde o dom de sabedoria, amado irmão, ele vai trazer uma revelação da mente de Deus e vai tratar do futuro, como falou com Noé. Ele avisou Noé, falou com Noé que ele ia destruir aquele povo que era para construir a arca. Aquilo era para o futuro. Amém? Dentro do dom de revelação, nós também temos o dom do conhecimento. O dom do conhecimento, dos textos que eu posso citar de uma maneira mais breve, é no livro de Atos, capítulo 9. Atos 9, verso 10 e 11. Aonde Ananias é informado. Ananias é levado até Saulo para orar por ele, porque Saulo tinha acabado de se converter. E ele estava esperando Ananias para impor as mãos sobre ele. Então, o dom do conhecimento, ele vai trazer uma revelação das coisas do presente e do passado. Então, vamos mudar bem aí. Sabedoria. Sabedoria trata das coisas do futuro. Revelação da mente de Deus e trata do futuro. Do conhecimento, o dom de conhecimento. Ele vai trazer a revelação das coisas do presente que está acontecendo agora e do passado, como no caso de Ananias, que vai até Saulo e ora por ele. Amém? Dom do discernimento. O dom do discernimento, a gente pode citar um exemplo do livro de Atos, capítulo 16. Capítulo 16. E esse eu quero ler com vocês, para que vocês possam entender melhor. Diz assim, do 16 ao 18. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Então esse versículo, amado irmão, ele é bem típico do dom de discernimento, que está englobado no dom de revelação. Então o dom de discernimento de espíritos, ele sempre vai trazer o discernimento espiritual sobre que tipo de espírito que está sendo falado ou mostrado ali para você. Pode ser o Espírito Santo de Deus ou espíritos satânicos, demoníacos, onde a pessoa, o próprio Espírito Santo de Deus, vai te trazer essa revelação e vai te mostrar o que realmente está por trás daquilo. Então, discernimento, tá? Dom de discernimento de espíritos. Deus vai te trazer essa revelação.
dom de conhecimento vai falar sobre o presente ou do passado. E o dom de sabedoria sempre vai estar falando do futuro. Amém, queridos? Então, aí um pouco mais de conhecimento sobre os dons, para que você possa entender um pouquinho mais sobre os dons. Com certeza, nas próximas mensagens, eu estarei trazendo os dons de poder, aonde nós vamos estar falando também sobre os dons de poder. Então, se você se interessa pelos dons espirituais, fica ligado com a gente no canal Ministério Zoe, que sempre a gente vai estar trazendo conhecimento sobre isso. E também vamos estar orando por você. Amém? Agora, nesse exato momento, nós vamos estar orando por você, pela tua casa, pela tua família, para que você venha ter um começo de semana abençoado por Deus. Amém, queridos? Vamos lá? Papai querido, em nome de Deus, eu quero nesse instante, Pai, colocar diante do Senhor cada irmão, cada irmã que meditou nessa palavra, Pai, que fala sobre os dons que o Senhor nos deu através do Teu Espírito Santo. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha trazer esse dom ao coração dos Teus filhos, não de uma maneira mística como muitos o conhecem, não com algumas situações vergonhosas como nós temos visto, mas o dom da revelação na sua essência, verdadeiro, sem eles serem enganados, mas uma palavra, Pai, um dom de revelação onde eles possam discernir a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento e o discernimento dos espíritos. Que o Senhor, meu Pai, possa renovar eles, que o Senhor possa enchê-los com Teu Espírito Santo, que o Senhor possa falar com eles, mostrando a verdade e o caminho correto a ser seguido, Pai. Aqueles que ainda não são cristãos, Pai, que não entregaram a sua vida ao Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, possa os convencer de todo mal, de todo pecado e poder ter a oportunidade de ser cheio do Teu Espírito Santo e também poder receber desses dons, Pai, a qual o Senhor deu a todos os cristãos. Basta que cada um realmente se converta, basta que cada um busque e que medite, que se aprofunde no Senhor. Não se aprofundar em palavras, não em estudo apenas, mas meditar em oração, em presença e intimidade com o Senhor. Peço também, Pai, sobre cada um, sobre cada casa, família, sobre o casamento, sobre os filhos, Pai, que o Senhor possa os abençoar grandemente. Não permita que nenhum mal os aconteça. Coloca as Tuas mãos poderosas sobre a vida deles. Dê a eles uma semana, um final de domingo abençoado. Dê a eles uma semana abençoada. Traga, Pai, sobre a mesa deles a comunhão, a paz, a harmonia, a saúde sobre a vida deles, Pai. Que tudo isso seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, eu agradeço você por você ter me acompanhado na meditação dessa palavra e ter orado comigo nesse momento. Se você tem dúvidas sobre os dons do Espírito Santo, pode deixar sua pergunta, pode deixar seu comentário nas mensagens do vídeo e nós vamos ter prazer em poder estar esclarecendo para você toda e qualquer dúvida. Amém? Um grande abraço e que o Senhor Jesus lhes abençoe.